Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal no YouTube. Para quem não me conhece ainda, professor Dorival Conte Júnior. Língua portuguesa, eu quero conversar com você especificamente, que pretende fazer esse concurso que você vê na sua tela, Tribunal de Contas do município de São Paulo. Esse edital foi publicado recentemente, tem 2, 3 dias aí do edital. E eu quero conversar com vocês aqui sobre a análise, vou fazer uma análise aqui do edital de língua portuguesa desse concurso. O Banco Examinador é a VUNESP, mas alguns candidatos já entraram em contato comigo, algumas pessoas já me perguntaram. Eu estava vendo aqui o edital e percebi que tem uma mudança. Há pessoas que realmente acompanham concursos públicos, né, que estudam por meio de provas anteriores, começaram a perceber aqui nesse edital, né, esse edital publicado recentemente pela VUNESP, aqui para o TCM, que houve uma mudança aí na forma de perguntar e os candidatos estão estranhando, né, porque acompanham a VUNESP já em outros concursos e perceberam que esse edital está diferente. Então eu vou fazer uma análise aqui desse edital, mostrando o que você tem que estudar, né, os pontos principais, para tirar essa dúvida da galera aí que está com dúvida em relação ao edital, que realmente está diferente. Realmente a VUNESP surpreendeu, né, foi até uma surpresa para nós também. Normalmente a VUNESP é aquela copia e cola o edital de português e coloca lá no próximo concurso, tem uma característica, mas a gente percebe que isso mudou agora. Mas a gente vai ver aqui com relação à gramática. Antes, não se esqueça, se você não tem a inscrição, faz a inscrição aí no meu canal no YouTube, está aí embaixo o canal, para você receber os vídeos. Nós vamos tratar aqui de outros vídeos, vamos trazer aqui vídeos com questões de provas da VUNESP, do estilo da VUNESP e também relacionado a esse edital, para você treinar para esse concurso aí também. Vai me seguir lá no meu Instagram, também lá no Facebook, eu posto situações relacionadas a concurso público, relacionadas à gramática, é para isso que eu uso as redes sociais. Pode me seguir lá, pode entrar lá tranquilamente, que você só vai ter acesso a esse tipo de informação, que é o que eu coloco lá nas minhas redes sociais. Bom, vamos lá, para frente aqui. Então o edital do Tribunal de Contas, que foi publicado agora, a VUNESP, né, que vai ser a banca organizadora, TCM, Tribunal de Contas do município de São Paulo. Aqui eu fiz o seguinte, esse aqui é o edital, tal qual ele foi publicado, só que eu fiz uma alteração, não, evidentemente não no edital, claro, mas na sequência, para a gente fazer uma análise de estudo mais aprofundado, de uma forma mais rápida e que seja mais consistente e que, lógico, surta efeito, que esse é o nosso objetivo aqui. Então eu coloquei numa ordem diferente do que está originalmente lá no seu edital. De repente você está aí, né, lendo o edital original aí nas suas mãos, está vendo aqui, você vai ver uma diferença, mas é só na colocação dos assuntos, tá? E essa numeração eu fiz aí também, que é para facilitar o seu estudo, é para isso. Mas o edital é exatamente o mesmo, só a disposição está um pouquinho diferente para a gente entender melhor aqui, ó. Muito bem, gente, vamos pegar aqui primeiro o seguinte, a sua prova. Toda prova de concurso público tem língua portuguesa e normalmente a primeira matéria, né, a primeira disciplina a ser questionada na sua prova é língua portuguesa. Então você vai encontrar lá assim, leia o texto para responder as questões de 1 a 5, de 1 a 10, de 1 a 20, enfim. Normalmente de 2 a 3 textos, dependendo da quantidade de questões, né, de língua portuguesa. Mas o que interessa para nós é que a sua prova ela é dividida em duas partes, a prova de língua portuguesa. A parte de interpretação textual e a parte de gramática. E é legal você ter uma noção disso na hora de fazer a prova, na hora de resolver, na hora de desenvolver lá a resolução da prova, com palavras-chave. A gente traz aqui algumas palavras-chave. Não é nada, não é dica, não é macete, não é mágica, nada disso, gente. São técnicas para você resolver sua prova um pouco mais rápido, né? Para você, sabe perfeitamente quem presta concurso público, que o tempo também é uma disciplina, você tem que monitorar isso daí, né? Principalmente em concursos que tem redação, como é o caso desse concurso do TCM. Então a gente tem que ter esse cuidado de tentar resolver uma questão mais rápido, né, e com segurança. Então a sua prova é dividida em duas partes, interpretação e gramática. A gente tem palavras-chave de enunciados, todas as vezes que você vai resolver uma questão, é claro que você tem que identificar pelo enunciado da questão que o examinador quer, isso é óbvio, né? Então nós temos algumas palavrinhas-chave aí de questões de interpretação de textos. Então, a primeira característica da VUNESP, talvez uma das características fundamentais
ou principais aí da VUNESP, que chamam mais a atenção, é a questão da charge, né? Eles gostam muito de colocar charges, desenhinhos para você interpretar e tal. E aí começam as palavrinhas-chave. Ali, por exemplo, segundo o texto, aparece uma questão envolvendo aqui, ó. Segundo o texto, você tem uma questão de interpretação. Sentidos e conjunções, isso cai bastante em provas da VUNESP. Ponto de vista do autor, né? Quando você tem um enunciado da questão, o ponto de vista, né, de acordo com o ponto de vista do autor, porque você está diante de uma questão de interpretação de texto. Segundo o autor, o sentido de termos, o caso de sinônimos, né? Sentido próprio, sentido figurado, inclusive tem nesse edital isso. E a parte de classes gramaticais, principalmente a parte de advérbios. Isso aparece bastante, porque tem a ver com sentido, com significado. E por último aqui, a questão do sinônimo e do antônimo, que tem a ver com o vocabulário, né? Você reconhecer vocabulário. Enfim, essas são as principais palavras-chave que nós encontramos numa questão de interpretação de textos. Então, se eu estou diante de uma questão de interpretação de texto, vai aparecer uma dessas palavrinhas aí. É claro que vou mostrar para vocês porquê, né? O motivo pelo qual nós fazemos a análise separadamente da gramática e da interpretação, que é justamente para você responder de uma maneira mais rápida. Depois nós temos as palavras-chave dos enunciados das questões de gramática. Então nós vamos ter aí questão de grafia, de crase, pontuação, concordância, né? Você vai dizer, mas eu estou olhando o edital aqui, não estou vendo a parte de crase especificamente, mas eu vou mostrar para vocês que isso está disfarçado. E não que o examinador vá questionar, mas eu vou mostrar no ponto do edital aí que ele está autorizado a questionar, fazer alguma coisa em relação a uma questão de crase, sim, e eu vou mostrar por que já já. Então tem conjugações de verbos, colocação pronominal, regência nominal verbal, regência com pronomes relativos, aquela coisa do de que, ou a que, né, com que, ou do qual, ou qual, os quais, assim vai. E a regência com os pronomes pessoais oblíquos átonos, né, quando se usa o lo, lá, los e las, a forma de usar o li, o lis corretamente, isso tem a ver com regência, e a gente vai ver também aqui pelo edital. Bom, primeiro passo aqui, ó. Nós temos aí, eu vou dividir a primeira parte, né, que é a parte de interpretação de textos argumentativos, textos, não, melhor dizendo, argumentativos, com destaque para métodos de raciocínio e tipologia argumentativa. O que é isso? Bom, a parte de interpretação de texto tem a palavra-chave do enunciado da questão. De acordo com o texto, pode-se inferir que... Aí vem uma palavrinha-chave lá que está no texto, ou então a palavra-chave que está nas alternativas. Então a parte de interpretação não tem muito segredo. A parte de leitura, realmente o ideal é você ler o texto 2 ou 3 vezes. Esse seria o ideal. Você identificar quais as palavras fundamentais que se repetem no texto. Palavras que se repetem não necessariamente com a mesma grafia, mas podem se repetir no texto por meio de sinônimos, tem que chamar a sua atenção, é uma palavra-chave também isso. Então a parte de interpretação não há muito o que estudar, não tem muito segredo não, é leitura do texto, leitura do enunciado e responder por meio das alternativas. Agora, é claro, tem aquela questão da eliminação, né? Você vai eliminando, não é a letra A por causa disso, não é a letra B porque aparece uma coisa que não tem no texto, não é a C por causa disso, e assim vai. Tem essa técnica também, que não tem nada a ver com macete, não tem nada a ver com mágica, são uma técnica realmente de fazer a interpretação do texto. O que eu aconselho o candidato? Na verdade eu aconselho, na verdade é uma orientação, né? Eu oriento o candidato a fazer da seguinte forma, e oriento, não porque eu acho legal assim, porque eu acho bacana, não é isso, é porque eu tenho o feedback de candidatos que fazem outros concursos, a gente dá aula online, dou aula para o Brasil inteiro, então todo domingo tem um concurso público em algum lugar desse país e toda segunda-feira tem uma pergunta aqui para mim sobre alguma coisa que caiu no concurso que alguém fez lá no Mato Grosso, que alguém fez lá em Santa Catarina e assim vai, e para a gente responder aqui a questão, olha, caiu isso aqui na minha prova, eu fiz isso, está de acordo com o edital, está correto isso, que eu fiz, o meu pensamento é esse, tal. Então eu vou trazendo... Eu vou angariando a experiência do candidato, dos nossos alunos, né, que vão prestando concursos públicos aí para o Brasil afora, e vão me trazendo essa experiência. Então, por meio disso, a gente chega à conclusão de que, quando você faz a leitura do texto, pelo menos uma vez,
Sem se preocupar com a pergunta, você vai identificar qual é o assunto do texto, se é uma pesquisa, se é um texto jornalístico, se é um texto sobre economia, sobre política, enfim. Esse é o primeiro ponto, você identificar o assunto do texto. A segunda leitura seria para você identificar os elementos de coesão, conjunções, preposições, pronomes relativos, pronomes oblíquos, átomos, elementos que fazem a ligação do texto e que trazem uma interpretação. Isso seria o ideal. Entretanto, nós temos o tempo para fazer a prova e tem a redação, a questão da redação ainda. Então o que seria o ideal? Fazer isso. Mas o plano B, a gente vai ter que partir para esse plano B, pelo menos a grande maioria dos candidatos faz isso, que é fazer o seguinte, fazer a leitura do enunciado da questão primeiro, para você identificar qual é o tipo de assunto, e aí você já identifica a palavra-chave que você vai ter ali, e assim você procurar essa palavra-chave, não só a palavra-chave, mas também por meio de um sinônimo, talvez fique um pouco mais rápido para você responder a questão. Mas é claro que isso é uma sugestão, é só uma orientação. O candidato ele vai fazer a prova da maneira que ele achar melhor, evidentemente, é claro que você também não vai ser diferente. Mas trazendo experiências anteriores, alguns candidatos que fazem isso, a tendência é responder a prova um pouco mais rápido, né? Você ganha tempo e qualquer 1 ou 2 minutos que você ganha numa questão, você vai, né, angariar esses minutos para gastar lá na redação, que você vai ter que desenvolver também nessa prova. Então talvez seria uma forma mais adequada aí para você responder as questões por meio de palavrinha-chave, sem ler o texto inicialmente. Mas repito, o ideal seria você ler o texto, né, para você identificar qual é o assunto. Se você tiver bastante tempo, se você tiver habilidade, porque cada candidato tem uma habilidade, né? Cada candidato tem que ser tratado de uma forma. Não dá para ser igual para todos, porque cada um tem uma facilidade, cada um tem uma dificuldade. Então não pode ser igual para todos. Então tem que ser, por isso que eu falo diretamente para você avaliar o que é melhor para você no momento da prova. Tá? Se é melhor você ler o texto uma vez ou 2 vezes, perder um pouquinho mais de tempo, mas ter essa garantia. Ou se é melhor você ler o enunciado e tentar responder sem a leitura do texto, apenas com palavrinha-chave, tanto faz, fique à vontade. Mas dessa segunda forma é um pouco mais rápido para você responder, a gente tem que pensar nisso também. Essa parte de tipologia argumentativa que aparece no edital, que muita gente me perguntou, professor, o que é isso? Eu falei, não é nada demais, gente, não tem nenhum absurdo. Função principal da tipologia argumentativa é convencer o interlocutor, né, quem lê, quem discute com você, sobre um determinado ponto de vista, e emitir opiniões sobre o tema. Aliás, é o que você vai fazer na sua redação, você vai se valer dessa tipologia argumentativa aí, que é para convencer o seu leitor daquilo que você está escrevendo. Então, na verdade, é isso, nada mais do que isso, essa tal tipologia argumentativa. Vamos lá para frente, ainda dentro da parte de interpretação, processos de construção textual e a progressão textual, as marcas de textualidade, coesão, a coerência e a intertextualidade. Isso daí, gente, está tudo ligado à gramática, à parte de elementos de coesão, preposições, conjunções, pronomes, principalmente pronomes relativos e os pronomes oblíquos, átomos, e os sinônimos. Então é a parte de interpretação que envolve a gramática. Então a parte de preposição, por exemplo, aqui, ó, todas a preposição e conjunção, vou até destacar aqui para vocês, ó, tem a ver com sentido, né? Significado, sentido, interpretação. Então nós temos lá a coesão é um elemento de ligação. Quando a gente menciona, ou quando você encontra aí a palavra coesão, conforme você vê aqui, ó, coesão nada mais é do que ligar, né? E quem liga são os elementos de coesão, os elementos de conexão. E esses elementos, os principais, são que você vê aí, ó. Os principais elementos de coesão, de conexão, a preposição, a conjunção e os pronomes. Esses são os elementos de coesão. Vamos até puxar uma setinha aqui, ó. A gramática chama de elementos de coesão ou termos de coesão. São expressões que ligam alguma coisa no texto e ao mesmo tempo que elas ligam, elas trazem isso daqui, gente, ó, o sentido. Então você tem lá uma preposição de modo, de lugar, você tem uma preposição de destino, por exemplo, né, preposição de companhia, você tem uma conjunção de causa, de condição, de consequência,
a gente tem conjunções adversativas, enfim. Bom, os pronomes demonstrativos, né, que se referem a alguns elementos que estão no texto. Os pronomes oblíquos átonos, que ficam no lugar de alguns substantivos, expressões destacadas no texto. Pronomes relativos também. Então eles têm a ver com sentido e significado. E por último aqui, a parte de sinônimo, essa também, né, gente? Essa tem a ver, né, necessariamente que com sentido. A substituição de uma palavra por outra, desde que mantenha o sentido original do período, a VUNESP gosta muito de perguntar isso. Então, pessoal, é o seguinte, olha, essa nomenclatura, esses nomes que colocaram aqui no edital, nesse concurso, realmente eles estão diferentes dos concursos anteriores, dos editais anteriores de língua portuguesa, sobretudo no aspecto da VUNESP. A VUNESP tem uma característica de copiar e colar os editais de língua portuguesa. Você pega a maioria das provas de português, independentemente do cargo, você vê que é uma cópia, né, o edital. Então você vai estudando por meio de provas anteriores e lendo aquele edital de acordo com o que está ali. Na verdade, o que o examinador fez aqui, ele só mudou o nome, mas a questão é a mesma, né? O assunto, na verdade, é o mesmo. Só mudou o nome, só incrementou ali. Ele colocou um sinônimo aqui de alguma coisa que apareciam nos outros editais. É isso que ele fez só, mais nada. Não mudou mais nada do que isso. Qualquer prova da VUNESP você vai ter questão de preposição, de conjunção, de sinônimos, de pronomes. Você vai encontrar tudo isso aí. A outra parte aqui, ó, linguagem denotativa e conotativa, variação linguística e a sua adequação às diversas situações comunicativas. Bom, linguagem denotativa e conotativa, sentido próprio, sentido figurado, né? O sentido denotativo, conotativo. Isso daí você já viu em provas anteriores. Quem nunca viu isso, vai acompanhar com a gente aqui. A linguagem principal, aquela linguagem chamada principal, que é a linguagem denotativa, que é o sentido original da palavra, e aquela linguagem emprestada, né, que é a linguagem figurada. Isso cai muito em provas da VUNESP. Talvez uma das partes mais fáceis de uma prova da VUNESP seria essa parte de questão sobre sentido próprio e sentido figurado. Nada mais do que isso, gente. Não tem nenhum absurdo aqui. Só mudar um pouquinho o jeito aí de escrever esse edital, mas o assunto é exatamente o mesmo. Variação linguística e a sua adequação às diversas situações comunicativas. A gente tem uma variação linguística. Né? Você tem a norma padrão, que é a norma culta, que é aquela que deveria ser utilizada. Tem aquela norma que é a coloquial. E pode acontecer, pode aparecer na sua prova. Um texto, normalmente eles fazem isso por meio de charges, né, de desenhinhos, tá, uma linguagem menos rebuscada, uma linguagem mais popular. Então é isso aí que indica esse edital aí. Nada além disso, gente. Essa parte 2, que é reescrita de frases em busca da melhor expressão, essa reescrita, quando você vai montar um texto, vamos imaginar você montando a sua redação. Né? Imagina você montando a sua redação, escrevendo um texto, e você lendo um texto de um terceiro. Quando você escreve, principalmente para concurso público, uma prova de concurso, o objetivo fundamental aí é fazer com que o seu leitor, que é o seu examinador, a pessoa que vai, né, examinar a sua prova, vai avaliar a sua prova, sinta-se à vontade para entender perfeitamente ao primeiro olhar, sem ter que voltar muito. Diferente de quando você vai fazer uma questão de interpretação, que você volta, você lê de novo. Então, normalmente, as bancas usam um artifício, que é uma técnica, de jogar o texto. Esses textos, normalmente, eles são textos adaptados. Então, eles invertem os períodos. Nós temos aí o período que a gramática chama de ordem direta da oração, que é o sujeito, o verbo e o complemento. E aí vão aparecendo os elementos acessórios, né, dentro disso. E essa forma é a forma mais fácil de você entender, de você compreender o texto, a ordem direta da oração. Numa questão de redação, prefira esse tipo de escrita, a ordem direta. Sujeito, verbo e o seu complemento, aí depois você vai acrescentando os elementos acessórios, os adjuntos, adverbiais, adnominais, etc. Aposto, vocativo e assim por diante. Mas o ideal seria montar a oração por meio de uma ordem direta. Numa prova de interpretação, nós vamos fazer o inverso aqui agora, o examinador ele tende a inverter esses períodos, jogando o adjunto adverbial no início do período,
jogando o verbo lá no meio, o sujeito bem longe do verbo. Essa é a tendência do examinador. Então, uma orientação que a gente dá aqui para o candidato é sempre numa questão que busca a interpretação de um texto, além das palavras-chave que eu mostrei para vocês, o ideal também é você olhar para o verbo, né? Dar uma olhadinha no verbo. O verbo ele indica algumas coisas. Aliás, ele indica quase que praticamente a interpretação da frase toda, porque o verbo ele tem tempo. Tem um pretérito perfeito, tem um motivo, isso, né? O pretérito perfeito ele tem uma interpretação, o pretérito imperfeito tem outra interpretação. O futuro do presente é uma outra interpretação, o futuro do pretérito é uma outra interpretação. Então a gente tem os tempos verbais, os modos, tem lá o indicativo, subjuntivo, imperativo, o indicativo uma certeza, o subjuntivo uma dúvida, o imperativo uma ordem. Então os verbos têm essa característica. O verbo ele tem complemento, tem verbo que tem complemento, tem verbo que não tem. Ele vai indicar o tempo, ele vai indicar quem está praticando ou recebendo a ação. Ele vai indicar aí uma série de coisas para nós. Então o verbo é uma palavra-chave. Numa questão de interpretação e numa questão de desenvolvimento de texto, no caso quando você vai desenvolver o seu texto numa redação, o verbo tem que tomar bastante cuidado com ele. Então essa parte de reescrita, que aparece lá no seu edital, nada mais é do que você atentar para isso aí, sujeito, verbo e complemento, para você entender perfeitamente a interpretação da frase. Agora, o que pode acontecer, como eu disse, eles inverterem esse período e aí a chave é o verbo. Eu vou buscar sempre o verbo. Corro atrás de um verbo, verifico o verbo, quem é você aqui, o que você está fazendo aqui, se você tem sujeito, quem é o seu sujeito, onde ele está, se você tem complemento, onde está o seu complemento, é fazer isso. Essa análise sempre por períodos, por blocos. Tá? Domínio vocabulário e sua importância na construção do sentido do texto. Essa é a parte do vocabulário extenso, né? O que é o vocabulário extenso? Você vai prestar uma prova de concurso, é claro que o seu vocabulário vai ser avaliado, é evidente, né? Ele vai colocar lá uma expressão qualquer e vai te perguntar o sentido daquilo, certo? Que a VUNESP faz e que a maioria das bancas fazem. Coloca lá uma palavra, um termo, uma expressão, destaque, pergunta qual é o sentido daquilo ali. Então, uma identificação dos diversos sentidos das palavras, porque as palavras assumem mais de um sentido ou mais de um significado, dependendo do contexto. E aqui a gente tem que sempre pensar no contexto, tá bom? Sempre no contexto. Então você vai olhar aquela expressão que a banca examinadora destacou para você avaliar, qual é o sentido dela, mas avaliar essa expressão dentro de um contexto. Então nada mais é do que esse item 3, gente, nada mais é do que isso, tá? É o vocabulário. É uma forma diferente deles colocarem lá no enunciado do edital, para tentar aí fazer o candidato imaginar que o edital está completamente diferente, mas não está não, gente. É exatamente a mesma coisa. Diversos usos das várias classes de palavras. Gente, aqui é morfologia. Em outras provas, a VUNESP lançava o edital e colocava assim, classes de palavras. Aí punha lá artigos, adjetivos, pronomes numerais, né? Substantivos, conjunções, preposições, e punham lá 2 pontinhos, sentido e emprego, né? Emprego e sentido que imprime as relações que estabelecem. Esse é o trivial da VUNESP. O que eles fizeram agora? Mudaram. Mudaram o quê? Mudaram a escrita só, mas o assunto é o mesmo. Só tiraram esse emprego e sentido, as relações que estabelecem. Tiraram isso e jogaram isso aí, os diversos usos das várias classes de palavras. Vejam que ele coloca diversos usos. Aqui, saber usar, né? O uso. Então, esse diverso uso aqui, gente, seria mais ou menos um emprego. Como empregar, né? Empregar cada uma dessas palavras aqui dentro de um texto, né? Ou seja, não é decorar artigos, não é decorar adjetivos, pronomes, não é nada disso. Mas você saber para que serve um artigo, saber para que serve um pronome, para que serve um substantivo, saber identificar isso dentro do contexto, na verdade é isso aí que o examinador vai pedir, como ele sempre vem pedindo nas provas da VUNESP, só que aqui eles colocaram nesse item aqui, os diversos usos das várias classes de palavras, colocaram de uma forma, e aí muitos candidatos que não estão treinados têm realmente dúvida em relação a isso. Mas mudou aqui o edital? Não mudou não, gente, é a mesma coisa. A diferença é que eles estão escrevendo de uma outra forma. Eles estão, na verdade, gente, a palavra-chave a palavra certa, que no caso é parafraseando.
Então eles pegaram lá o edital, parafrasearam os editais anteriores, que era a forma que eles publicavam. Parafrasear nada mais é do que você escrever a mesma coisa de uma outra forma. Só isso, tá? Mas o sentido é o mesmo aí. Então vamos ter atenção aqui em relação, principalmente, aos pronomes, né? Aqui nas classes variáveis, aqui, ó, os pronomes, que tem alguns pronomes que são questionados, demonstrativos, pronomes oblíquos átomos, saber o uso do lo, lá, los e las, no, na, nos e nas, eles. Depois aqui, verbos, né? Aqui também, ó, verbos, fundamental, né? Você conhecer verbo, sua regência do verbo, se ele tem complemento, se ele não tem. Se ele tiver complemento, se for por preposição, qual é essa preposição? Isso tem a ver com a análise sintática que a gente vai ver aqui no próximo item aqui. E das palavras invariáveis, principal, essas três são as principais, tá? Ó, tanto os advérbios, tem modo, sentido, né? Advérbio de modo, de lugar, de intensidade e tal. Então eles têm um negócio que a gramática chama de circunstância. A circunstância dos advérbios. Que nada mais é, gente, do que o sentido deles, tá? Sentido de tempo, de modo, de lugar, de intensidade, de companhia, assim vai. Preposição. Aí você tem aqui a preposição, essa também, sentido de destino, sentido de companhia, sentido de posse, também tem a ver com sentido aqui. Né? Então vamos ter cuidado com isso, porque tem a palavra eu uso aqui, tá vendo? Ó? Então ele quer sair, por exemplo, eles podem lançar uma questão lá, colocar uma preposição e saber, e perguntar para o candidato qual o sentido do uso daquela preposição naquele contexto. E principalmente, por último, aí, as conjunções, né? De conjunção você tem aí aditiva, adversativa, conclusiva, explicativa e assim vai, né? Tem as conjunções subordinadas, causais, condicionais, temporais e assim por diante. Então, muito cuidado aqui também, até porque, você vai ver aqui no item 5, organização sintática e emprego de sinais de pontuação tá junto. Tá junto o quê? Eles colocaram junto a organização sintática, junto com o emprego de pontuação. Aqui vem o seguinte, ó. Na parte de sintaxe nós temos as orações são coordenadas e as subordinadas, elas são reconhecidas por meio, essas orações aqui, elas são identificadas não por elas próprias, mas elas são identificadas por meio de duas coisas. Primeiro, o verbo. Primeiro você vai avaliar se tem verbo, para ter oração tem que ter verbo. E depois tem uma palavrinha-chave aqui que são as conjunções. Conjunções. Então, por exemplo, eu saber uma oração coordenada, eu preciso encontrar uma conjunção coordenada ali no texto. Para eu saber uma oração aqui, ó, subordinada adverbial, por exemplo, eu preciso saber encontrar ou identificar, né, uma conjunção adverbial ali no texto, se é condicional, se é causal, se é consecutiva. E também, como se trata de orações subordinadas, nós temos também os pronomes, chamados pronomes relativos, que são os que introduzem as orações subordinadas adjetivas. Isso tem a ver com pontuação também. Então, a parte de orações aqui, coordenadas e subordinadas adverbiais substantivas e as subordinadas adjetivas, tem a ver com pontuação, por isso que está junto aí. Porque há situações em que essa vírgula vai ser obrigatória, né, o uso de uma vírgula, por exemplo. Há situações em determinadas orações que a vírgula vai ser proibida, por exemplo. Se eu tiver uma conjunção integrante, eu tenho uma oração subordinada substantiva, a vírgula é proibida, eu não posso usar uma vírgula antes dessa conjunção integrante. Se ela for uma conjunção adverbial, por exemplo, aí eu já tenho autorização para usar essa vírgula. Se for um pronome relativo, vai mudar o sentido da frase com pontuação, eu tenho uma oração subordinada adjetiva explicativa sem essa pontuação, eu tenho uma oração subordinada adjetiva restritiva, muda o sentido. Então, as orações, temos que tomar cuidado com essas palavrinhas-chave. E depois aqui na parte de organização sintática ainda, ó, quando aparece, né, esse elemento aqui, organização sintática melhor, a gente tem que tomar cuidado com os termos das orações. Os termos essenciais, sujeito e predicado, os termos integrantes, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passivo, os acessórios, adjuntos adverbiais, adnominais, aposto vocativo. Isso tem a ver com pontuação também, né? Tem a ver com o uso dos pontos da pontuação adequada, se eu posso usar ponto e vírgula, se eu posso usar vírgula só, se eu posso substituir por travessões ou por
parênteses, conforme você vê na parte de pontuação aqui abaixo. Ó, né? Então essa parte de organização sintática, na verdade, eles só mudaram o nome, que é um nome adequado, está correto, organização sintática. A gramática trata desse assunto, mas ela trata desse assunto aqui, ó, na parte de sintaxe. E essa parte de sintaxe, como ela tem a ver com orações, tem a ver com coordenada subordinada, tem a ver com termos da oração, pontuação, etc. Nessa parte de sintaxe aqui, ou de organização sintática, né, além de todos esses assuntos que eu estou mostrando para vocês aí na sua tela, nós temos também a questão da concordância. Temos lá a concordância, sintaxe de concordância. Temos a questão da sintaxe da regência. Regência verbal, se o verbo tem complemento, se ele não tem, se tem preposição. Além disso, também na parte de organização sintática, aqui ó, a gente tem a questão da crase, sintaxe de crase. Temos a questão também da colocação pronominal. O uso dos pronomes obliga os atos em relação à sua regência do verbo. Então, essa organização sintática, gente, nada mais é do que eles resumiram, pegaram tudo aquilo que você via nos editais anteriores lá, como por exemplo, aparece lá assim, concordância nominal a verbal, regência nominal a verbal, crase, né, acento de crase, colocação pronominal, tudo isso aí está dentro de organização sintática. Não estou dizendo que ele vai perguntar isso, mas ele está autorizado a perguntar, fazer uma questão de colocação pronominal, por exemplo, de crase, ou de concordância, ou de regência, justamente porque aparece esse nome, organização sintática. Além disso, ele também, o examinador está autorizado aqui, quando eu digo autorizado é pelo edital, tá? Está autorizado a fazer uma questão de orações, né? Perguntar se a oração é coordenada, se ela é subordinada, se ela é adjetiva, se ela não é. Também, por esse nome, organização sintática, ele está autorizado aqui a fazer um questionamento sobre a análise sintática do período, se o sujeito é determinado, se não é determinado, se o sujeito está escondido, se eu tenho uma oração sem sujeito, se eu tenho um complemento nominal ou verbal, ele está autorizado a fazer isso por meio desse nomezinho, organização sintática, termos da oração está aí dentro. E a parte de pontuação, principalmente, porque tem a ver também com orações, conforme eu disse, né? Tem a ver aqui com os termos da oração. Mas a parte de pontuação, principalmente esses assuntos, o uso da vírgula, dois pontos, ponto e vírgula, travessões e parênteses. Esses são os principais assuntos. Você tem lá ponto final, na pontuação também, né? Você tem o ponto de interrogação, ponto de exclamação, mas isso normalmente não é questionado em prova. O que se questiona mais dentro de um texto, num contexto, né, de pontuação, principalmente a vírgula, é a mais questionada, não tenha dúvida disso. Marque a opção correta quanto à pontuação, ou então ele coloca assim, marque a opção correta, né, ou assinale a opção em que o uso da vírgula está de acordo com a norma padrão. Então isso cai bastante. E o uso de dois pontos, ponto e vírgula, travessões, principalmente travessões e parênteses, porque tem a ver com as orações subordinadas, as orações intercaladas, as orações adjetivas, por exemplo, quando estão intercaladas, elas podem aparecer sem pontuação, podem aparecer isoladas por vírgulas, parênteses ou travessões. Enfim, tudo isso que eu estou contando para você aqui é só a parte da análise, é a parte da análise do edital. Nós vamos lançar aqui alguns vídeos com questões e provas anteriores da VUNESP, e aí eu vou mostrar para vocês nesses vídeos, nessas questões para você fazer, vou colocar aqui no canal, por isso que eu falei para você fazer a inscrição no meu canal, se você não tem ainda, se você não fez ainda, faça a inscrição lá no meu canal no YouTube, para você ter acesso a essas informações. Toda vez que eu lançar um vídeo, vai para você, e nós vamos trazer isso aqui para vocês, tá bom? Então, no mais, eu desejo a todos aqui bons estudos, coloquei até breve, porque nós vamos nos encontrar aqui novamente. Conforme eu disse, vou apresentar algumas questões envolvendo esses 5 assuntos que eu separei aqui para vocês, que estão no edital, para a gente avaliar, e durante as questões eu vou mencionar. Lembra disso aqui? Aparece no edital aqui, ó, esse assunto que a VUNESP está perguntando aqui, ela está nesse ponto do edital, e aí também vou mostrar para vocês nessas questões como você deve se preparar para acertar esse tipo de questão, e fiquem no aguardo, que eu também vou dar aqui algumas dicas, algumas orientações. Eu não gosto muito dessa palavra dica, não, porque esse negócio de dica eu não sou muito afeito a isso não. Eu gosto mais da palavra orientação,
né, que eu acho mais pertinente a uma prova de concurso público. O examinador sabe que a maioria gosta de macetes, de dicas, de bizu, né? O pessoal dá vários nomes aí. Eu gosto da palavra estudo, porque o estudo não tem para ninguém. Se você estudou, você domina a matéria, ninguém te pega, você faz a prova de qualquer maneira, de trás para frente, você faz a prova de ponta cabeça, você faz a prova de qualquer jeito. Então a parte do estudo para mim ela é prioritária. Por isso que eu trago as informações para os nossos alunos aqui, sempre do ponto de vista da regra, sempre do ponto de vista da norma padrão. Você vai perceber isso, as questões que nós vamos analisar aqui nos vídeos futuros. Tudo bem então, gente? Muito obrigado pela sua atenção, sejam muito bem-vindos novamente. Bons estudos, até breve, fiquem com Deus.